Eu sempre usei as linhas da Coats Corrente, tá certo? Hoje a gente vai falar das linhas que eu utilizo, que eu tenho acesso, que eu gosto de utilizar. Eu tô sempre aberta para trazer novidades, a gente experimenta, eu tô buscando trazer assim o que tem no mercado hoje. Antigamente, quando eu comecei lá atrás no bordado ponto cruz, eu tive acesso somente a essas linhas, então era que eu usava e eu tenho muitas dessas linhas, eu gosto muito dessas linhas. Então essa daqui é chamada Moliné, que é da Coats Corrente. A Moliné é o tipo de linha, eu não vou especificar a linha nem nada, eu vou só mais trazer aquilo para vocês aqui que eu tenho, certo? Então, eu usei isso aqui durante muito tempo para o ponto cruz e depois o bordado livre foi entrando na minha vida e eu continuo usando essas linhas que eu gosto bastante. É a mesma linha que estamos usando neste trabalho, tá certo? Não estamos usando outra qualidade de linha, somente essa. E também tem as Max Moliné. Deixa eu ver aqui, ó, da Círculo Moliné, é chamada Max. A linha é chamada Max, mas ela é Moliné, é o tipo de linha. Também da Círculo, que é outra empresa, outra marca, ok? Que são linhas que desfiam, elas vêm com 6 fios aqui, então você pode desfiar, usar um fio, 2 fios, 3, 4, 5 é raro usar 5 fios, ou a meada inteira como estamos usando aqui. Neste trabalho aqui no vaso aqui das frutas, estamos usando a meada inteira. Eu estou usando a meada inteira. E aí você pode usar a linha que você tem aí também, tá certo? Então essas daqui são as linhas Moliné, que linhas que desfiam. E tem também, que eu gosto bastante, cadê? Que o César pegou para mim, são as linhas da DMC, também são molinês. Aí tem um monte de variação de linha, de qualidade. Essas daqui são as que eu trabalho, tá? Essas daqui são também a Moliné, tá escrito aqui, ó, Moliné Special, né, DMC 25, que é como se fosse o mesmo tipo que essas duas aqui, ó. Tá? Mesmo tipo de qualidade. A DMC é uma marca francesa, né? Mas ela tem uma variedade maior de cores. A da Anchor aqui, da Coats Corrente, também tem uma variação muito grande de cores. A Max da Círculo também tem uma boa variação de cores, então aí fica o seu critério e aonde você encontrar para você trabalhar, certo? Então são essas basicamente as linhas que eu tenho aqui, que eu uso, mas a que eu mais uso mesmo é a da Coats Corrente, tá certo? Essas aqui são as Molinês. Aí eu uso muito e gosto muito fala meu filho, das linhas Perlé número 8, essas daqui, linha Perlé número 8, que ela não desfia, ela tem uma espessura bem legal, ela é um pouquinho mais fina que os 6 cabos de uma, como é que chama? Moliné. Ela é mais fina, então para você chegar nessa mesma grossura, você tem que tirar 2 fiozinhos daqui para ficar na mesma grossura que a Perlé, tá? Quando você usa a Moliné. Então, eu gosto bastante dessa linha. Eu usava essa linha aqui, gente, para fazer o meu crochê, acabamento todo quando eu fazia o crochê. Eu usava isso aqui no crochê, com a agulha número bem fininha, número 8, eu usava, né, de 8 milímetros, era o número 9 de agulha. Então, eu gosto e tenho bastante dessas linhas e eu gosto muito dessa, tem um brilho maravilhoso, eu uso. Aí nós temos também, eu uso, quando eu fazia o crochê bastante, eu usava estas linhas aqui. Essa aqui é Cleia, mas eu gosto da Camila, eu não peguei a Camila, é a mesma coisa. São 1000 metros que tem aqui, a gente não vai falar de tex, não vai falar nada disso, só tô te mostrando aquilo que eu tenho aqui. E essa é uma linha que eu não uso muito para o bordado. Pode ser usado para o bordado? Sim. Pode ser, de repente você tem aí na sua casa só esta linha, né? Você pode começar no bordado com ela, mas essa linha aqui, ela não é totalmente indicada para o bordado. Tem muita gente que faz só com essa linha. Ela não tem o brilho, por exemplo, que tem a Perlé. Ó, mesmo tom aqui, ela tem mais brilho, ela é mais própria, mercerizada, todas são, está escrito aqui, mercerizada, ó, 100% algodão, mercerizada, cores firmes. Aqui também, 100% algodão, mercerizada, cor firme, fio egípcio, fio não sei das quantas, blá blá blá. Tá? Então, é a qualidade do fio, e aí por isso que eu falei, eu não vou me aprofundar nisso. E aí, se você não tem estas linhas, você pode usar estas linhas aqui também, certo? Sem problemas. Olha, a Cleia também vem nessa versão, ó, 125 metros, é a mesma linha.
ok? Aqui, olha, da Coats Corrente, eu tenho a Camila, que tem também 125 metros, que você encontra também nessas embalagens, se você não quer comprar a embalagem de 1000 metros, porque 1000 metros é mais para você usar para um crochê, um trabalho mais extenso, né? Por exemplo, mas você encontra elas assim, ó, nesse formatinho, tá vendo? Como eu tenho e eu uso de vez em quando, né? Gosto de usar bastante na chita, acho que fica legal também, dá pra você misturar as linhas, fica bem legal colocar um brilho e tal. Então, basicamente são essas linhas que eu uso. E falando um pouquinho da Perlé ainda, eu também trabalho bastante, fazia bastante crochê com a esterlina, que é da Coats Corrente. Essa aqui é a número 8. A esterlina tem 5, 8, aí eu tenho a 10 e a 20. A 10 e a 20 eu só encontrei em branco, que eu fazia bastante na época, os crivos e tudo mais. Então eu tenho a 10 e a 20, que são bem fininhas, né? E aí, basicamente, eu tenho algumas cores dessa daqui, eu não tenho muita, e eu usava também para fazer o crochê. Um verde bem natalino esse daqui, né? Então, eu gosto bastante dessa linha, que é da mesma empresa, e é praticamente a mesma linha, só que aqui ela tem um brilhinho um pouquinho a mais, aí depende muito da tonalidade aqui da cor, certo? Então essas basicamente são as linhas que eu utilizo para o meu bordado. Deixa eu tirar essa bagunça aqui. E aí, olha, recentemente eu comprei estas linhas aqui, que são da Gutermann, que, segundo eu soube, não vai vir mais para o Brasil, mas ainda tem muitos lugares que tem essas linhas. São linhas também de bordado. Essa aqui é a silk, essa daqui é 100% poliéster e essa daqui é 100% algodão. Eu gostei bastante, já usei um pouco, não usei muito, tem algumas cores, não usei muito, mas eu gostei bastante dessas linhas também. Diga, meu filho. Qual a cor que devo comprar? Qual é a cor que devo comprar para substituir a 3750? Aí tem que olhar tabelas, tá bom, gente? Tem que olhar tabela. Aí tem que ver a cor que você... qual que é? 3750? 3750. Aí você que coloca, faz a sua composição. Essa aqui que eu tô usando da Moliné. Gente, não se prenda à numeração que eu passo aqui pra vocês, porque vocês pedem, entendeu? Veja a cor que você, a cor que você tem aí. De cor. repente você tem uma outra cor que você acha que vai ficar bonita e vai fazer um contraste bem legal. Tá super valendo, Você tá bom? também ensina crochê? Eu ensino, mas não atualmente. A gente tá aí só no bordado, tá certo? Esses últimos 8 anos da minha vida eu me dedico quase que 100% ao bordado. Eu tenho essas outras linhas aqui, umas eu comprei, outras eu ganhei, que também é para o bordado, mas elas são para uso específico, né? Essas daqui eu usei para o Natal, mas dá para você dar um detalhe no seu bordado. Enfim, a gente tem que ir testando e vendo qual que você vai se adaptar melhor para o seu trabalho. E ainda falando das perlês, tipos de perlê, eu tenho ainda da DMC, a Perlé. Essa DMC, ela também não é fácil de encontrar, você não encontra em armarinhos, você encontra na mão de ateliês, professoras, e aí tem um zoom de que parece que uma comprou a outra, Coats Corrente, a DMC, eu não sei, eu não fui atrás disso, tá certo? Eu tenho ainda um pouco dessas linhas aqui, da época que eu fazia crochê, porque eu também fazia o meu crochê com essa daqui, fica muito bonito, e essa aqui é mesclada, aí tem que ver conforme o que você encontra. Só tô mostrando mesmo que é para você ver o que eu tenho aqui, que eu acabo utilizando. Agora, se tá aonde compra, onde você encontra, eu vou ficar realmente devendo isso, que esse aqui não era o propósito. Eu gosto de guardar as minhas linhas em plaquetinhas, tá certo? E aí, antigamente eu apertava bastante, marcou bastante as minhas linhas, hoje eu não aperto tanto e eu coloco a numeração aqui para deixar todas organizadas. Diga, meu filho. As linhas de carretel são para bordar a máquina? São. Tem a Silco da Coats Corrente, eu já bordei com elas não são muito, pra mim não deu muito certo, eu prefiro usar mesmo as linhas Molinês, e eu prefiro usar a linha que desfia mesmo, que é a linha chamada de meada. Claro, uma cesta de frutas, onde eu fiz inspirada em alguns desenhos do
algumas figuras que eu vi do Pinterest, que é um aplicativo onde você baixa no seu celular ou procura aí pelo seu browser no computador e você se inspira lá. E eu fiz basicamente isso, mexi, dei o meu toque aqui e estamos bordando. Então, quais são os pontos que eu apliquei aqui? Então, eu tenho alguma coisa dessas linhas que são mais metalizadas e tudo, mas eu não tenho o hábito de usar. Então, eu vou ficar devendo dar algum tipo de informação a respeito dessas linhas, que são as chamadas poliéster, que tem outro tipo de composição da linha, e eu tenho alguma coisa, né? Então, eu não tenho o hábito de usar, então eu vou ficar realmente devendo para vocês, tá certo? O que eu mostrei para vocês é o que eu mais utilizo e é o que eu mais indico e eu faço aqui nos meus trabalhos, tá bom? Então, aqui a gente começou no abacaxi fazendo o primeiro ponto, que foi o caseado. Nós fizemos o ponto aqui na coroa, o ponto sombra. No contorno fizemos o ponto atrás. Depois nós fizemos aqui o caseado duplo, que é um outro ponto. Na sementinha nós fizemos o ponto ostra. Fizemos então o ponto haste, aqui na maçã e na parte da melancia. Já são 6 pontos. Fizemos aqui o ponto correntinha, 7, areia, 8, porque aqui a gente repetiu o atrás. Fizemos então o ponto mosca, 9, e aqui nós fizemos o ponto cheio, onde eu dei alguns pontinhos, 10 pontinhos nós já vimos aqui. E estamos fazendo agora, então, e aqui o contorno eu fiz com haste, então que a gente já contou. Então veja, olha, numa cesta eu acabei colocando bastante pontos. Você não precisa colocar todo aquele seu conhecimento de todos os pontos no seu trabalho. Você pode optar por fazer, por exemplo, ficaria bonito fazer essa cesta em um ponto só, fazer só contornos. Tem gente que eu já vi, que já está pronto lá na comunidade. Esse risco está no grupo fechado chamado Comunidade Bordando com a Geabessia no Facebook. Somente lá que eu coloco os riscos. Me perdoem, gente, eu não tenho condições de mandar individualmente para ninguém, não tenho como, né? Ali na comunidade, né, eu quero agradecer, somos mais de 20 mil pessoas, né? Então, fica humanamente impossível, né, César? A gente mandar quando você não encontra. Tá de fácil você encontrar na comunidade. Você encontra, para você entrar na comunidade, você precisa pedir a participação respondendo a uma única pergunta. Qual é essa pergunta, G? É só para você ter ciência do que a gente pede que aconteça na comunidade. O que é? Que você respeite que a gente não permite que coloque links, que não haja venda. É para você postar o seu bordado, sua evolução. Por isso chama-se Comunidade Bordando com a Geabessia, ok? Então, tudo aquilo que a gente vem fazendo aqui, a gente reuniu ali para vocês postarem seus trabalhos, suas evoluções. Ali vai o meu parabéns para todo mundo que está postando ali o seu trabalho, tá maravilhoso, tá certo? Mas quem pediu a participação e não respondeu a pergunta, não consegue entrar, tá certo? E quem já está lá não precisa responder a pergunta, porque já respondeu ou já entrou. E aí, o que você faz? Entra lá na comunidade, tá lá tópicos, né? Se você tá no computador, tá ali do ladinho, tá ali em cima. Clique em tópicos, vai lá em álbuns, tem 3 álbuns que eu criei. Esta aqui é do ano de 2021, que nós começamos agora. Então, está lá, você precisa baixar essa imagem no seu computador, no seu celular, para você mandar imprimir ou imprimir aí na sua impressora. Se você não tem, peça para imprimir, para alguém imprimir, ou você tira do seu computador. Se você não tem, você vai ter que imprimir, não tem outra opção, gente. Ou desenhar à mão livre, tá certo? Por isso que a gente dá essas opções para vocês, tá certo? Você cadê as frutas na cesta? Então, gente, olha aqui, ó, banana, melancia, abacaxi, kiwi, laranja, aqui será um figo, aqui é uma romã, que são uvas, maçã, que a gente ainda vai fazer aqui, e aqui também uma maçã deitada, e o único morango, porque o resto dos morangos eu comi. Confirma as cores da romã, por favor. Gente, lembra que eu falei que não é para ficar preso nas cores. Não vou confirmar agora porque eu estou fazendo aqui o cesto. Nem separei essas linhas, elas estão guardadas num saquinho e eu não vou mexer com essas cores agora, tá certo? Então eu estou me apoiando nas frutas, na fruta. Então eu não sei qual é a cor certa da romã, eu vou aqui na internet, olho, pego lá, puxo lá no Google. Romã, como que é a romã?
aí eu vou lá mais ou menos com as linhas que eu tenho aqui, eu coloco, essa aqui ficou legal, né? Eu não me lembro a cor que eu coloquei, algum laranja, e acho que é número 13, se não me engano, tá? Mas não se prendam, se prenda nas linhas que você tem aí, que chegue próximo a uma fruta. Então eu fiz aqui com a medida da régua, não medi, fui colocando aqui, seguindo aquelas divisões aqui da régua, segui essa divisão mesmo aqui, tá certo? Então eu fui riscando, risquei de um lado e risquei do outro. E aí eu não estou passando por trás para não ficar com muita linha passada, né? Então o avesso tá assim, olha. E eu não tirei do bastidor. Pergunta legal, né? Eu também não fiz o arremate ainda, só prendi a minha linha, a gente vai arrematar depois. Diga, meu filho. Perdi as primeiras aulas. Posso começar por qualquer lugar? Pode. Eu comecei pelo abacaxi, que foi por onde eu comecei, né? Porque eu tenho uma lógica quando eu vou fazer um bordado. Eu sempre faço um pequeno estudo. Qual fruta está por cima, qual fruta está por baixo, qual que eu vejo primeiro, qual não, né? Então, eu estou vendo aqui o abacaxi por baixo, por trás, né? Então, aqui está o kiwi pela frente, a laranja está pela frente. Então, eu comecei aqui e aí a hora que eu coloquei os pontos da laranja, ele deu a impressão de que está por cima do abacaxi. Essa é a visão que eu quero. Se não deu certo aqui, a gente coloca de novo a linha aqui e faz um contorninho aqui para que dê essa impressão. Mas na minha visão aqui, eu tô olhando pelo monitor, parece que tá tudo dando essa sensação, tá certo? Esse pontinho aqui, olha, eu estou usando 6 fios da meada, ou seja, da Moliné. Então, eu tô só passando de um lado para o outro. Vamos lá bordar, né? O meu intuito aqui também, gente, não é só bordar por bordar. Eu quero também explicar para vocês o que a gente tá fazendo, né? Porque é muito melhor quando tem alguém que te explique. Eu sempre estou contando, e você que está participando da jornada e está acompanhando, quando eu comecei, eu não tive a ajuda de não tive ajuda de pessoas na época, eu tive só depois. E eu tive que bater muito a minha cabeça para descobrir, inclusive, como puxar o fio da meada sem fazer aquele bololô, né? E recentemente eu descobri que é um fiozinho que fica lá atrás na parte de fora ali da meadinha. Então aqui eu estou passando de um lado para o outro, olha aqui, ó. E eu não estou envolvendo no avesso, tá certo? Para poder também não ficar com tanto acúmulo de linha, tá vendo, ó? Ele no avesso não tem nada passado, só tem aqui nas laterais, tá certo? E aí facilita bastante o nosso trabalho. Porém, eu não tirei do bastidor, porque se eu tirar do bastidor, ele vai ficar frouxo, que ele ainda não tá preso. Nós vamos prender com o outro tom que eu separei, contrastando. Então, eu vou vir aqui, olha, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui. Tá vendo aqui, ó, daqui de baixo. Então, eu vou passar aqui, ó, ainda no ladinho, para eu poder fazer já cruzando. Daí eu venho. Se você não tiver um bastidor grande assim, você precisa fazer isso em etapas com um bastidor menor. Ó, agora eu vou vir aqui desse lado aqui. Sempre pegando aqui, sempre trabalhando nas bordas, ó, e vou cruzar a linha. Vai ter um acabamento, né, ó. Então, passei. E vou vir aqui do outro lado. Então, eu não tirei do bastidor, que se eu tirar, ele vai ficar todo solto. Nós vamos prender com pontinhos cada junção disso daqui. Então, é uma forma de você preencher e ficar um trabalho bem bonito. Na realidade, esse ponto, ele originalmente lá do livro, que é da Marie Soares, acho que é o nome dela, que tá no livro dela lá, você faz uma base. Se você for fazendo uma base pequena, como eu fiz, por exemplo, no Fusca, você faz primeiro um preenchimento com ponto cheio e depois você vem fazendo esse trançado em cima do seu ponto cheio. Mas é uma base menor. Aqui, como era muito grande, é muito extenso, eu falei, eu não vou fazer com o ponto cheio, tá certo? Então, eu não preenchi dentro com o ponto cheio, ok? Olha que gostosinho. Esse é facinho de fazer, essa parte aqui. Só a gente colocando a linha. E note que eu não ainda dei o arremate, porque eu não quero começar nada com nó.
Então as linhas estão todas esperando para depois eu dar o meu arremate. Ai, mas depois eu vou ter que dar toda... Não, eu não prefiro, para eu não ficar com os nós à mostra no meu avesso. Lembrando que eu gosto de priorizar no meu bordado um avesso limpo, não um avesso com nós, ou não é limpo de não ficar com aquelas linhas muito passadas, né? Salvo a pintura de agulha, que a pintura de agulha não tem jeito. A pintura de agulha fica as linhas mesmo passadas, mas é um avesso limpo também. Como é o nome desse ponto, mãe? Malha acolchoada, segundo o livro da Marie, deixa eu ver, Marie Soares, acho, Marie, não sei como é que fala o nome dela. É Maria. Tá escrito Marie, mas não fala Marie, né? Marie Soares. É um livro de bordado que eu tenho, já mostrei aqui pra vocês. Amo o seu avesso. Eu gosto muito do meu avesso limpo. Eu gosto muito de incentivar a todo mundo a ter esse avesso limpo. Já eu poderia deixar só assim? Não, sabe por quê? Eu vou tirar aqui do bastidor para você ver. Você fala, ficou... Não, tá solto. Os pontos estão totalmente soltos. Se você tira, fica uma meleca. Ai, a linha não vai dar. Não tem problema, a gente faz um alinhavo e depois arremata e coloca tudo bonitinho, arruma tudo bonitinho no avesso. Porque como vai ter um contorno, provavelmente vai ser um haste, ou até um correntinho, mas eu acho que um haste que vai ficar melhor, ou até um ponto atrás, aí eu vou ter base para arrematar as minhas linhas. Então, eu prefiro fazer o contorno todinho e depois eu faço o arremate. Será que vai dar linha? Também se ficar muito curtinha, não tem como, né? A linha deu, hein? Ufa! Vai ficar bem pouquinho pra arrematar, mas vai dar. Aí, que legal. Fiz aqui a última. E eu já vou passar pra cá. Mãe, qual o número desse bastidor grande? Eu não sei. Esse bastidor da banana? É mosca. Esse bastidor eu ganhei da saudosa Leila Jacob, ou Jacob, como ela era bem conhecida. Ela não está mais conosco, não é? Hoje. E aí, ela me deu esse aqui há muitos anos atrás. Então, não tenho ideia de que numeração que é. O tamanho dele eu já passei aqui, vamos lá passar. Pessoal dizendo que amor, gostou 27. muito das aulas. Ah, que bom, gente. Viu? 27 por 21 amor, este aqui. Jornada. Que bom, gente. Muito obrigada. Se você tiver aquele bastidor de 20 ou de 18, eu acho que ele cabe aqui de boa, tá certo? Bom, aí eu escolhi uma cor que vai contrastar bem legal aqui. Eu tenho esta linha aqui que vai fazer o contraste, gente. Não precisa ser exatamente esse tom de linha, tá certo? Eu tô usando a Máxima Liné porque eu peguei um lote de uma pessoa e que infelizmente eu não gostei muito porque era fechando o seu comércio e eu não pude ver, não era daqui do estado de São Paulo. E ela me mandou as linhas, só que muitas vieram sujas, manchadas, muitas. Então, tem algumas que eu não sei nem se eu vou conseguir usar, né? Já lavei e tudo. E essa daqui tem umas manchinhas aqui também, por isso que eu separei aqui. Essa aqui me parece mais manchada ainda, eu vou deixar ela de lado. E vamos usar essa daqui pra... depois, claro, o pano será lavado, é um pano de prato 100% algodão, é da Estilotex. E aí, como eu falo, é um tecido que eu ainda tenho uma peça fechada de 10 metros. E eu usava bastante no crochê. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou medir 2 cotovelos e meio, vamos ver se vai dar. Se não dá pra pegar também muita linha, senão fica ruim no puxa-puxa, não é? Eu vou passar aqui, estou usando uma agulha número 5, grossa, para poder também passar os 6 fios aqui da Moliné. Tá certo? E a gente vai prender também aqui deixar ela à espera,
para fazer, então, depois o arremate. Então, eu prendo aqui. Quando a gente já tiver feito aqui o contorno, que aí a gente vai optar ou por ponto atrás ou ponto haste, o avesso eu já vou ter mais onde eu esconder a linha, eu arrematar, porque por enquanto, olha gente, ó, o avesso tá assim, ó. O avesso eu só tenho esses pontos largos aqui, ó. Eu ainda não tenho muita base para esconder a linha, para eu não dar nó, senão eu sou obrigada a dar nó. Então, escolha uma cor aí, assim, que te agrade, que faça um contraste, porque você vai ver agora que a gente vai colocar esse tom aqui mais claro, que vai ficar bem interessante. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o quê, ó? Vou sair nessa primeiro encontro. Então, tem aqui esse primeiro encontro das linhas, aqui. Então, eu vou pôr aqui, olha. Vou sair bem aqui no juntinho. Ah, eu falei que eu ia tirar do bastidor, né? Deixa eu tirar. Ó, eu vou tirar do bastidor. Olha aqui, ó, como ele fica, tá vendo, ó? Ó, como ele tá frouxo, ele tá solto, tá vendo? Tá vendo? Ele tá totalmente solto. Então, é necessário que você deixe no bastidor. É grande, não tem um bastidor grande, você vai ter que fazer por etapas. Põe uma parte, prende, e aí depois você vai e coloca de novo o bastidor para você poder dar continuidade. Vamos lá pôr de volta. Aqui a gente faz ao vivo, mostra tudo, porque é importante você acompanhar também. Esse tipo de bastidor aqui é fácil de colocar, porque ele dá a própria tensão dele mesmo. Aí você estica um pouquinho o tecido, ele é de silicone, né? Ele é um pouquinho maior, né? Então, você só precisa ajustar. Cuidado quando você puxa demais, não torcer o seu tecido, e aí saiu do risco, né? Deforma o risco. Então, vamos lá. Vamos sair aqui, ó, bem aqui juntinho, e nós vamos começar a prender isso aqui agora. Então, pus só a linha aqui, ó, vou puxar um pouquinho mais para poder deixar o arremate. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Daqui, eu vou descer a minha agulha, encontrando o próximo. Para que meu avesso também fique certinho, ó. Prendi. Ver se tá todo mundo acompanhando. Prendi. Isso. Aí, eu venho de novo. Pego aqui e desço aqui, olha. Tentando não mexer, para você acompanhar. Daqui. E assim eu vou descendo o primeiro fio, né, que nós colocamos. Eu vou prender os dois. Sai aqui. Se você tiver dificuldade de fazer assim, põe a agulha para baixo. É que eu tô tentando não mexer muito aqui, ó. Põe para baixo. Puxa. E sobe a agulha. Então, aqui, ó, essa aqui já foi feita, eu tenho que vir aqui. Eu vou vir aqui e vamos ver como é que vai ficar o avesso. Vamos lá, mostrar o avesso. Ó, o avesso, ele ficou com um fio mais passado aqui e, mais ou menos, eles ficaram retinhos aqui. Só para ter uma uniformidade também no avesso. Essa aqui a gente vai arrematar, tá certo? Então, a gente fez aqui, prendeu a primeira camada. A próxima, eu vou vir aqui. Daqui, ó, eu vou subir com a minha agulha reta. A gente desceu com a agulha, eu tô subindo com a agulha reta aqui, ó. Só o primeiro que ficou envezado, né? Deixa eu endireitar aqui as meadinhas. Tá vendo que abriu aqui? Como são 6 fios, ela acabou abrindo. E eu vou endireitar aqui, ó. Essa agulha é que número? 5. É agulha de costura, aquela agulha da Coats corrente, grossa. E aí eu subo com a minha agulha. Quando eu subo com a minha agulha reta, deixa eu virar aqui pra você ver. Então, ele vai ficando retinho aqui, ó. Essa parte aqui que vai ficar inclinada por conta de subir a agulha, né? Pra poder ir pra outra carreira, tá bom? Então, só pra deixar mais ou menos organizado o nosso avesso.
e também a gente não se perde para ir fechando esse aqui. A linha tá querendo abrir, e aí a gente arruma aqui um pouquinho. Peraí. Então, os 6 fios, né? Estão os 6 fios. Tem um fiozinho aqui meio desgarrado, ó, tem um fiozinho que abriu, ó, tá vendo? Então, a gente tem que arrumar, tem jeito. O da cesta está onde? Na comunidade Bordando com a Geabessia. Olha, aqui finalizei a outra carreira, mas hoje esta linha está me trollando. Mas é assim mesmo, gente. Quando eu trabalho com 6 fios, porque eu não sou muito fã de trabalhar com 6 fios, né? Mas acontece isso mesmo. Agora aqui eu tenho que passar para esse lado aqui, certo? Então deixa eu virar aqui o avesso. E aí eu vou ficar com a minha linha atravessada. Se você quiser... Mãe, oi. tem uma pergunta aqui da Inês. Se eu não me engano, ela perguntou sobre o número das linhas que você está usando no marrom aí. O número, a cor? Quantos fios? São 6. 6 fios, tá. 6 fios. A meada inteira. Mas G eu não tenho toda... Vai bastante linha. Não vai usar a meada inteira. Ó, eu abri essa meada aqui, ó. Foi metade da meada. Metade da meada foi aqui nesse trabalho. Tá certo? Se você não tem a linha suficiente, você pode repartir ela. Ou você pode usar uma perlê, você pode usar uma cleia, como eu mostrei, ou você pode usar uma camila, ou qualquer outra linha que você tem. Ah, eu nem falei das linhas tingidas. Tem muita gente que tinge as linhas, olha que linda. Aí tem a espessura, essa daqui é a torsal. Eu uso de vez em quando a torsal. Voltando um pouquinho nas linhas, eu esqueci de mostrar, tá, gente? Essa aqui é tipo da torsal, é uma linha grossa, número 5. Eu não uso muito, assim como eu não uso a Anne para bordados. Eu não gosto, não é o meu estilo de trabalho. Aí tem as linhas mais finas, essas daqui são importadas, turcas. Essas daqui são da Juliana, um beijo, Juliana Megumi. Depois procura ela lá, ela tinge estas linhas. Aí tem a Alessandra Maciel, tem um monte de gente que faz tingimento também de linhas. E aí é só você procurar aí as meninas que fazem isso. E eu vou descer a minha agulha. Facinho. Eu confesso a vocês também que eu estou começando a me adaptar um pouco com a linha da Círculo. Eu não tenho o hábito de usar as linhas da Círculo. Essa aqui é uma linha um pouquinho mais antiga. Talvez as de hoje sejam um pouquinho mais... a gente pensa em ajudar e também se ajudar e acabar não compensando. Não compensou, mas tudo bem. Então, tem as linhas, eu vou usar. Olha, a gente vai... Só vou fazer mais essa carreirinha aqui. E, ó, bem gostoso fazer isso aqui. A hora que você começa a pegar o jeito, ó, vai rapidinho. Porque a gente não tem tempo de finalizar aqui juntas. Mas é muito fácil para finalizar. Tá, a torsal é uma linha mais grossa. Então, dependendo do trabalho que você vai fazer, às vezes não fica muito legal, mas eu uso também a torsal, tá? Eu já fiz, inclusive, gente, com a torsal. Foi a torsal que eu usei? Foi. A torsal eu fiz um vestido de noiva, que eu ainda não posso mostrar, porque a noiva ainda não casou. Essa live vai ficar gravada? Vai.
tá? Então, a Torsal é uma linha excelente, mas ela é número 5, ela é grossa, né? Mais grossa que a Perlê. A Elizabeth está perguntando Perlê, aqui no bordado do cesto, se você cortar a linha bem maior e iniciar do centro para as laterais, pode bordar a metade da linha para fazer Pode, pro lado e vice-versa? pode. Da direita para a esquerda? Sim. É porque assim, quando você começa no meio, vamos lá, quando você começa aqui no meio, você vem aqui, né, no meio. Aí você vai vir a outra parte, vai chegar uma parte que você vai fazer e vai ficar esperando, vai ficar sem o risco. Então, só na hora que você for cruzar, para que ela não fique, uma em cima e outra embaixo. Só tome esse cuidado. Tá vendo? Agora aqui, ó, eu passei direto. Aí, tanto faz você envolver como eu envolvi aonde? Eu envolvi aqui, ó. Ou deixar assim, ó. Pode deixar assim, não tem problema de deixar essa passadinha aqui assim. Ninguém vai morrer. Eu antes, gente, morria com relação a isso aqui. Eu não me dava, eu não me permitia dar o luxo, eu não me permitia. Eu deixava que tinha que ser muito perfeito o meu avesso, por conta do ponto cruz, que meu ponto cruz sempre foi perfeitinho, né? Hoje eu faço muito pouco ponto cruz, né? E eu já tô me libertando também um pouco. Olha, meu avesso tá limpo, tá vendo? Tá de ponta cabeça aqui pra vocês, mas ele está um avesso limpo. Ó, tá vendo? Meu avesso está limpo, sem nós, sem muitas linhas pra lá e pra cá, tá tudo em ordem. Estas linhas todas vão sair, vou esconder tudo depois que a gente der o contorno aqui pra ficar bem bonito. Mas olha aqui, ó, que bonitinho. Tá ficando tudo mais ou menos no mesmo sentido. Então eu tava falando que antes eu me matava pra deixar aquela coisa perfeita. Não, gente, hoje eu sou livre. Eu bordo porque eu amo fazer isso, eu amo ensinar e eu quero ser feliz. Nada de se matar. Então a gente vai fazer assim, vai prender. Depois, quando você tirar o bastidor, você vai ver que vai ficar totalmente preso, né, Cezinha?